A Eneide de Heliópolis. Segundo a criação de Heliópolis, no princípio existiam as águas do caos, Num. Um dia uma colina de lodo chamada Bem levantou-se dessas águas, tendo no seu cimo Atum, o primeiro deus. Atum Tossil e espelho Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da chuva. Shu e Tefnut tiveram 2 filhos, Geb, deus da terra e Nut, a deusa do céu. Shu ergueu o corpo de Nut, colocando-o acima de Geb, e esta tornou-se a abóboda do céu. Nut e Geb tiveram por sua vez 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e Néfites. Osíris tornou-se deus da terra, que governou durante muitos anos, Ísis foi a sua mulher, rainha e irmã. Sete, o deus seco do deserto, invejava o estatuto de Osíris e um dia matou-o. Osíris foi para o mundo subterrâneo e Sete tornou-se rei da terra. Osíris teve um filho com Ísis chamado Horus, que decidiu vingar a morte do pai e reconquistar o trono. Horus derrota Sete e torna-se o novo rei da terra, mas o seu pai permanece no mundo subterrâneo. Néfites era apaixonada secretamente por Osíris, um dia se disfarçou de Ísis e deitou-se com Osíris, dando à luz a Anubis, o deus com corpo de homem e cabeça de cão que presidia o mundo dos mortos. Ogdade de Hermópolis. Na cidade de Hermópolis, capital do Xv-nomo do Alto Egipto, dominava um panteão de 8 deuses agrupados em 4 casais. A origem destes 8 deuses variava, por vezes eram apresentados como os primeiros deuses que existiram, em outros casos eram filhos de Atum ou de Shu. Os 8 deuses tinham os seguintes nomes e representavam os seguintes conceitos: Num e Naunet, o caos, o oceano primordial. Re e Et, o infinito. Kek e Calquete, as trevas. Amon e Amalnet, o oculto. Os 8 deuses eram denominados como Emo, de onde derivou o nome original da cidade de Hermópolis, Quemeno. A designação de Hermópolis para o povoado urbano de Quemeno foi atribuída pelos gregos por associarem um importante deus da cidade, Tote, com o seu Hermes. Estes 8 deuses actuavam colectivamente, ao contrário dos deuses dos outros sistemas, que eram autônomos. As divindades masculinas deste panteão eram representadas como homens com cabeça de rã, enquanto que as femininas eram representadas como mulheres com cabeça de serpente. Considerava-se que estes 4 deuses foram os primeiros seres que existiram. A partir de uma interação entre eles surgiu uma ilha, a chamada Ilha das Duas Facas, onde estes deuses depositaram um ovo, do qual saiu a divindade solar Ra, que daria forma ao mundo. Existiam várias teorias para a origem do ovo, sendo este atribuído a um ganso ou um falcão. Outra variante do mito afirmava que das águas do oceano primordial emergiu uma ilha, onde mais tarde seria construída Hermópolis. Nesta ilha existia um poço, no qual flutuava uma flor de lótus e onde viviam os 8 seres referidos anteriormente. As divindades masculinas ejacularam sobre a flor e fecundaram-na. A flor de lótus fechou-se durante a noite, quando se abriu de manhã dela saiu o deus Ra na forma de um menino que criou o mundo. Cosmogonia de Mênfis. Na cidade de Mênfis dominava um tríade composta pelos deuses Pita, a sua esposa Sekhmet e o filho destes, Nefertum. A teologia desta cidade é hoje conhecida graças ao texto da Pedra de Shabaca. De acordo com as inscrições da pedra, o texto original tinha sido conservado num papiro guardado nos arquivos de um templo de Pita. Este papiro encontrava-se num avançado grau de deterioração quando o faraó Shabaca, século 8 a.C., ordenou que o texto fosse inscrito numa pedra de granito. Infelizmente os habitantes da cidade acabaram por utilizar a pedra como elemento de um moinho, o que provocou estragos na mesma. Os estudos mais recentes sobre a pedra mostram que o estilo do texto foi premeditadamente escrito de forma a espelhar uma linguagem arcaica. Neste sistema Pita era o deus criador. Divindade associada aos artesãos, o deus era representado como um homem com corpo mumificado. Era considerado como o criador de tudo, inclusive dos deuses. Pita criou o mundo usando o coração e a língua. Para os egípcios o coração era o centro da inteligência, sendo no sistema Menfita a língua o centro criador. Pita era simultaneamente Num e Naunet, feminino de Num, e gerou Atum a partir do seu coração e da sua língua.
Este sistema não rejeitava a Eneide de Heliópolis, simplesmente considerava Pita como o criador dessa Eneide. Atum era um agente da vontade Pita. O deus Pita era também considerado o criador do Ka ou alma de cada ser. Sekhmet era uma deusa feroz, que segundo um mito tinha atacado a humanidade por esta ter desrespeitado Ra. Era representada como uma leoa ou como uma mulher com cabeça de leoa. Nefertum era o deus da felicidade, sendo representado como um jovem com uma flor de lótus na cabeça. Mais tarde, Nefertum seria substituído como filho deste casal por Imhotep, personagem que teve existência histórica, foi o vizir do rei de Djoser da terceira dinastia. Cosmogonia de Tebas. O nome egípcio de Tebas, cidade do Alto Egito próxima da Núbia, era o Azete. Mais uma vez deve ser salientado que a designação de Tebas é de origem grega. Tebas foi durante bastante tempo uma cidade pouco relevante. A partir do Império Novo ela adquire grande importância, relacionada com o facto dos reis fundadores da XVI dinastia, uma das dinastias que constituem o Império Novo, serem oriundos da cidade. Estes reis foram responsáveis pela expulsão dos Ixos, povo estrangeiro que dominou o Egito. Assim, quando Tebas se transformou na capital do Egito, não foi só a cidade que ganhou importância, mas também os seus deuses. O principal deus de Tebas era Amon, representado como um homem com uma túnica preta e duas plumas na cabeça, poderia também ser representado como um carneiro ou um ganso. Como foi referido anteriormente, Amon estava associado ao oculto. Os sacerdotes tebanos aproveitaram elementos de outros deuses que atribuíram a Amon. Em concreto, Amon passou a ser visto como o demiurgo, retirando essa função ao deus Ra. Os sacerdotes afirmaram também que Amon era o monte primordial, tendo sido Tebas a primeira cidade a existir no mundo e que por conseguinte, ela deveria servir como modelo a todas as outras cidades. Na cidade de Tebas a esposa de Amon não era Amalnete, como referia a cosmogonia hermopolitana, mas Mut. Este casal tinha um filho, Conso, uma divindade lunar. Cosmogonia de Elefantina. Elefantina é o nome grego de uma pequena ilha no Nilo situada junto da primeira catarata. Nesta ilha dominava uma tríade encabeçada por Kinhum, divindade com uma cabeça de carneiro, que representava a criatividade e o vigor. Para os egípcios, Kinhum criava os seres humanos no seu torno, tal como o oleiro cria as suas peças. As esposas de Kinhum eram Satete e Anuket, ou talvez, segundo outra hipótese, seriam respectivamente esposa e filha do deus. Satete era responsável pela inundação do Nilo, que gerava a fertilidade dos solos no Antigo Egito, e Anuket encontrava-se também associada ao elemento